A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Eis a escrava do Senhor, eis a escrava do Senhor, faça-se em mim, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e logo lhe falaram dela. Jesus aproximou-se, tomou-a pela mão e levantou-a. A febre deixou-a e ela começou a servi-los. Ao cair da tarde, já depois do sol posto, trouxeram-lhe todos os doentes e possessos e a cidade inteira ficou reunida diante da porta. Jesus curou muitas pessoas que eram atormentadas por várias doenças e expulsou muitos demónios. Mas não deixava que os demónios falassem, porque sabiam quem ele era. De manhã, muito cedo, levantou-se e saiu. Retirou-se para um sítio ermo e aí começou a orar. Simão e os companheiros foram à procura dele e, quando o encontraram, disseram-lhe: todos te procuram. Ele respondeu-lhes: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de pregar aí também, porque foi para isso que eu vim. E foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demónios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus criou-nos sem nós, mas não nos salva sem nós. Deus quer a nossa colaboração na obra da salvação. Mas o primeiro grande passo que Deus fez nesse sentido foi dele mesmo, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho unigênito do Pai, ter assumido a nossa natureza, ter-se feito homem, ser humano como nós. E como ainda há pouco acabamos de celebrar, nasceu num pequeno lugarzinho, num estábulo de animais. Desse modo, Deus faz com que a salvação nos venha dele, mas dele o feito homem. É também como ser humano que Jesus nos salva, porque nele, Verbo de Deus encarnado, há uma só pessoa. E, portanto, ao dar a sua vida, a sua própria natureza humana, participa na nossa salvação. Então nós deveríamos reconhecer este gesto imenso da bondade de Deus para conosco. É Ele que nos salva, mas quis fazê-lo fazendo-se um de nós, partilhando as nossas dores, os nossos sofrimentos, experimentando as nossas angústias. E assim nos mostra que nada do que é humano lhe é indiferente, que a nossa dor e os nossos sofrimentos não lhe são estranhos. Ele aproxima-se de nós, como se aproximou da sogra de Pedro, que estava acamada. Partilha a nossa sorte, a nossa condição humana, torna-se solidário para
desde dentro da nossa condição, nos oferecer a graça da salvação. Como nós deveríamos estar reconhecidos e cheios de confiança e de esperança por esta sua manifestação imensa de bondade, de benevolência, de bem-querer-nos a todos nós. E, ao mesmo tempo, nós deveríamos aprender com Ele, com o Senhor Jesus, a fazer-nos próximos de todo e qualquer ser humano, de não passarmos nunca ao lado, de nos aproximarmos, de ver o que se passa com aquele irmão que está caído na berma da estrada, de não ser nunca indiferentes à dor e ao sofrimento de quem quer que seja. É uma graça, penso eu, a pedir a Deus e que Ele nos-la concederá na medida em que nós formos crescendo na comunhão, na união profunda com Jesus Cristo. Do Evangelho, saindo da sinagoga onde certamente tinha estado a anunciar, a falar do reino de Deus, a partir da leitura que na sinagoga sempre se fazia da palavra de Deus, e vai para a casa de Simão Pedro. Encontra lá a sogra de Pedro acamada. Falaram-lhe dela e ele logo se fez próximo, logo se aproximou e a curou. E depois ela pôs-se a servi-los. Ficou perfeitamente bem, perfeitamente curada. Curiosamente, certamente que a notícia se espalhou pela cidade de Cafarnaum e no fim do dia, quando os trabalhos acabam, vieram com todos os doentes, com todos os enfermos, com aqueles que padeciam de alguma opressão de Satanás, para que Jesus os curasse e libertasse. E Jesus acolhe aquela gente já no fim do dia e a todos atende, a todos salva, a todos liberta dos seus sofrimentos, das suas opressões. Nós também deveríamos ter sempre um coração aberto para acolher aqueles que vêm ter conosco precisando de alguma ajuda. Sim, porque há sempre alguém que precisa de uma atenção, de uma mão amiga, de alguém que anime, que dê coragem, que ensine os caminhos de Deus, que ajude a encontrar pão, trabalho, etc, etc. Com Jesus, nós aprendemos a viver a nossa vida da fé. Ele é que é o caminho que nós devemos seguir ao viver enquanto vivemos neste mundo. Mas, curiosamente, depois de um dia certamente cansativo, de ter estado a atender aquela gente já à noite adentro, na manhã seguinte, quando todos ainda dormiam, levantou-se. Não foi procurar pão ao padeiro da cidade. Foi para um lugar onde não havia gente, um sítio ermo. E para quê? Para se entregar à oração. Para entrar num diálogo de amor, de amizade com o Pai do céu. Nós facilmente nos desculpamos com o cansaço, com os muitos afazeres, para não rezar. O Senhor compreende, eu já estava muito cansado, já estou muito cansado, e passamos por cima a oração. Aprendamos com Jesus. Quando o amor do Pai é o amor do Pai que atrai Jesus para a oração, que o chama para lugar solitário, onde não há barulhos, onde não há ruídos, para poder estar numa comunhão de intimidade com o Pai, numa comunicação de amor com o Pai, para que a certeza do amor do Pai que já habitava o seu coração se firmasse e para que ele pudesse, à luz do amor do Pai, ter a força para viver a missão que o Pai lhe confiara. Discernir
o que o Pai queria que ele fosse fazendo no anúncio da boa nova do reino. Quem de nós não precisa de rezar? Ou quem de nós acha que não é importante rezar? Se alguém acha que não é importante rezar, é talvez porque ainda não sente o seu coração a atração do amor de Jesus. Jesus disse: quando eu for levantado da terra, na cruz, atrairei todos a mim. Se o teu coração ainda não se sente movido e a fazer até o sacrifício de roubar tempo ao descanso da noite para te pôres em oração, se o teu coração ainda não tem essa força, pede essa graça, que ele se deixe tocar por esse amor que se derrama sobre a humanidade do alto da cruz. Nesse sinal máximo de manifestação do amor, porque não há maior amor do que dar a vida pelos seus amigos, dissera já Jesus antes de ser crucificado. Peçamos ao Senhor, peçamos aqui à Virgem Mãe, que tanto nos recomendou que rezássemos todos os dias, e em particular recomendou-nos a oração do Rosário, mas há outros modos e muitos outros modos de podermos rezar. O fundamental é que nós, de facto, nos sintamos movidos e atraídos por Deus para a oração. Quando nós amamos alguém, e sobretudo quando sabemos que alguém nos ama, nos quer bem, nós gostamos de estar com essa pessoa e procuramos modo de estar com essa pessoa. Não é verdade? Pois a oração é isso. É o estar com aquele que sabemos que nos ama. Santa Teresa d'Ávila, a oração é um trato de amizade que temos com frequência a sós com aquele que sabemos que nos ama. Aprendamos com Jesus, o Mestre de toda a sabedoria, incluindo a oração, para fazermos da nossa vida um ato constante de adoração a Deus, seja quando estamos a sós na sua presença, seja quando lidamos com os nossos irmãos nos afazeres e cuidados da vida de cada dia. Que o nosso coração seja como foi o de Jesus, um coração cheio do amor do Pai, para que esse amor se derrame de nós para os nossos irmãos.